Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Com base no gráfico, atribua V, verdadeiro, ou F, falso, às afirmativas a seguir. E aí, em seguida, seguem 5 afirmativas. Cada uma delas vamos nominar com uma letra e, na sequência, vamos em busca dos potenciais resultados. A primeira afirmação vamos chamar de A. A distância entre os pontos A menos 4 e G de menos 4 e C, 2, F de 2, é 6 raiz quadrada de 2 unidades de medida. Num primeiro momento, vamos determinar a G de menos 4. Veja que nós temos aqui no gráfico G de x, que é expresso ou expressa por x mais o número 3. Então, nesse contexto, vamos escrever G de menos 4, que vai ser dado por x, ou seja, menos 4, mais o 3. Ou menos 4 mais 3 é menos 1. Então, G de menos 4 é menos 1. E nós temos também f de 2. Bem, f de x, se realizarmos uma busca aqui no gráfico, nós vamos verificar que f de x é x ao quadrado mais 1. Então, x ao quadrado mais 1. Bem, nós também vamos substituir aqui o x por um valor. Neste contexto, f de 2, que poderemos representar por 2 ao quadrado, mais 1, e que vai ser igual a 2 ao quadrado é 4, mais 1, que é igual a 5. Então, f de 2 nós sabemos que é 5. E agora vamos em busca da distância entre os dois pontos, o A e o C. Nós podemos representar essa distância entre tais pontos, vamos colocar aqui entre A e C, como sendo a raiz quadrada de... E podemos adaptar uma das fórmulas que normalmente se estuda em geometria analítica elementar, como sendo xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Fazendo aqui assim, nós temos xa menos xc, isto ao quadrado, mais ya menos yc ao quadrado. Então, com estas informações, agora iremos substituir. Veja, do ponto A nós temos x, que vamos chamar de xa, e o f de menos 4, ou melhor, o g de menos 4, que nós já conhecemos, vai ser menos 1. Podemos até dar um destaque maior para essas informações. Vamos colocar aqui só para que eventualmente se torne mais simples e nós tentarmos resolver a questão. Então, o ponto A, lembrando, ele é dado por menos 4 e G de menos 4. G de menos 4, já calculado, é menos 1. Então, nós temos aqui o x e o y. E temos o ponto C. O ponto C é dado por 2 e f de 2 também já calculado, equivale a 5. E substituindo, então, tais valores no nosso modelo da distância, vamos ter o xa, que é menos 4, menos o xc, que é 2, isto ao quadrado, mais, e nós temos ya, que é menos 1, menos o yc, que é 5, e também ao quadrado. Continuando com o cálculo, a distância entre A e C vai ser representado por menos 4 menos 2 é menos 6 ao quadrado, mais menos 1 e menos 5 vai gerar também menos 6 ao quadrado. Na sequência, ainda com a distância entre A e C, vamos ter raiz quadrada de menos 6 ao quadrado, que é 36, mais 6 ao quadrado, negativo, ao quadrado, né? Então ele vai ficar 36 positivo. E essa distância entre A e C poderá ser representada por 36 uma vez, duas vezes, então 36 vezes 2. Ou, se você preferir, 72. Como nós temos a raiz quadrada aqui, podemos, entre aspas, separar aqui este produto, ou esta multiplicação. A distância entre A e C vai ser dado por... Vamos só melhorar aqui a representação.
A distância entre A e C vai ser dada por raiz de 36 vezes a raiz quadrada de 2. Logo, a distância entre os pontos A e C serão representados, ou será representada, pela raiz de 36, que é 6. Raiz quadrada de 2, unidades de medida. Bem, é precisamente isso que é informado aqui na questão. Então, primeira alternativa é verdadeira. Agora vamos em busca da análise das demais afirmações. A segunda afirmação vamos chamar de B. Existe x pertencente ao domínio de f, tal que f de x é igual a zero. Veja que f de x é o gráfico aqui representado pela parábola. E notem também que essa parábola não intersecta, não, entre aspas, corta o eixo x. Então, se não há interseção entre a parábola com o eixo x, nós não vamos conseguir encontrar um f de x que seja igual a zero. Algebricamente, caso você deseje mostrar essa informação, veja que f de x é dada por x ao quadrado mais 1. E aqui está sendo dito que existe um x no domínio em que f de x é igual a zero. Bem, se nós formos resolver esta questão, nós vamos verificar que x ao quadrado, subtraindo no segundo membro, vai ser igual a menos 1. E nós vamos aqui pressupor que este gráfico aqui é um gráfico representando valores reais, embora essa afirmação não esteja explícita no enunciado, nós não verificamos isso, mas o gráfico aqui nos dá a entender, ou pelo menos ele tenta sugerir, de que estamos sim estudando com valores reais. Claro que isto pode ser passível de questionamento, mas nós vamos partir dessa ideia de que o gráfico refere-se a números reais. Nesse contexto, então, quando calculamos a raiz quadrada, nós vamos ter a raiz quadrada de menos 1, que poderá representar esse contexto, x igual a mais ou menos a unidade imaginária i. E como nós já pressupomos que estamos estudando números reais, portanto, esta afirmação será verdadeira, levando-se em conta essas reflexões aqui. Bem, vamos para o item C. Para todo x no intervalo de menos 1 até 2, nós vamos ter aqui g de x maior que f de x. O gráfico de g de x é o x mais 3, que está aqui. O gráfico de f de x é o da parábola, que está aqui. Nós podemos verificar que nós estamos trabalhando com g de x, que é y, e f de x, que é y. Note que todos os valores de y nesse intervalo dado, olhando apenas graficamente, claro, os valores de g de x são maiores, veja que eles são maiores do que nós podemos perceber para a f de x. Então, mesmo x aqui na g de x é superior do que um x, um f de x, um valor de x aplicado em f de x nesse intervalo. Então, nesse caso, no que nós vamos considerar o item C, é verdadeiro. Claro que nós podemos fazer essa verificação algébrica. E nesse sentido, então, nós podemos realizar o seguinte pensamento. Nós temos a g de x, que é dada por x mais 3. Este aqui é o nosso item C e a nossa g de x. E aqui está sendo dito que ela é maior ou igual a f de x. Então, maior ou igual a f de x. Quem é f de x? Que aqui está. X quadrado mais 1. X quadrado mais 1. Se nós reescrevermos o 3 no segundo membro e o x também no segundo membro, nós vamos ter um zero, que é maior ou igual a x ao quadrado, menos o x, mais o 1, menos o 3. Ou, melhorando a escrita, x ao quadrado, menos x, menos 2, será, veja que a parte algébrica, que está aqui indicada, é menor ou igual ao zero. Então, aqui menor ou igual a zero. Podemos utilizar aqui a fórmula conhecida por algumas pessoas como fórmula de Bhaskara, ou fazer por soma e produto, a busca das raízes desta inequação.
E vamos encontrar menos 1 e 2, caso nós façamos os cálculos sugeridos. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Menos 1 mais 2 será 1. Troca o sinal, mais 1. Fechou aqui. E ao se realizar para esta inequação a marcação dos pontos, menos 1 para x, 2 para x também, no intervalo, nós temos aqui a inequação positiva, com o a positivo, no caso, coeficiente de x ao quadrado, e se fizéssemos um esboço de gráfico, a concavidade seria para cima. Como estamos buscando valores menores ou iguais, podemos perceber que estes estão entre menos 1 e 2, e novamente isto nos leva a concluir algebricamente que é verdadeira a terceira afirmação. Bom, vamos para a afirmação que vamos chamar de D. As retas de equações y igual a menos 2x mais 3 e y igual a x mais 3 são perpendiculares. Então, se nós chamarmos a primeira reta de R e a segunda de S, para que ambas sejam perpendiculares, nós temos que ter MR igual ao oposto do inverso da MS. Bem, vamos ver se isso procede. A MR, ou seja, o coeficiente angular, é dado por menos 2. Então, MR é o número que acompanha, ou seja, o coeficiente de x quando y está isolado. Nesse caso, repetindo, é o menos 2. E para a MS, nós temos 1, que é o coeficiente de x. Então, MR menos 2 é igual a menos 1 sobre 1. Bem, menos 2 não é igual a menos 1, então, nesse contexto, é absurda essa afirmação, portanto, aqui é falsa. E, para finalizar, nós temos a última afirmação que diz: o domínio de f é o domínio da função f. E nós podemos perceber que este domínio é dado, verifiquem que não existe nenhuma proibição aqui na função. Então, o domínio da função f é composto pelo conjunto dos números reais. Já da função g, que também podemos ver aqui a reta, nós tínhamos antes a parábola, que é da função f, e agora a reta da função g. Não existe nenhuma proibição indicada aqui, então o domínio da função g também será o conjunto dos reais. E, como aqui está sendo analisada a interseção entre esses domínios, podemos dizer então que a interseção destes domínios também será real, uma vez que nós temos o domínio de cada uma dessas duas funções composto pelo conjunto dos reais. Como o domínio é real, e aqui está sugerido que é apenas um número, ou zero, também uma afirmação falsa. E aí, se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item B se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Muito bem, então, com esses resultados, conclusões e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!